Boa noite. Acumular funções é difícil, mas a gente consegue. Bom, quero agradecer a presença de todos aqui, porque isso nos fortalece. Isso faz com que nós tenhamos um acúmulo de energia a mais que nós precisamos para estar aqui diante de todos vocês e a comunicar aquilo que nós fazemos, o estudo, mas nós sempre ficamos temerosos de não estar a contento, né, para ser agradável e compreensível e atender aos interesses dessa nossa doutrina. Então hoje nós vamos falar sobre a lei de adoração, mas antes eu vou repetir aquilo que eu já tinha falado há um tempo atrás, da onde é que vem tudo isso. No livro dos Espíritos, na parte terceira, no livro terceiro, no capítulo 2, nos apresenta as leis morais, também chamadas as leis divinas, que está tudo baseado na comunicação dos Espíritos. Nós sabemos que o livro dos Espíritos foi o primeiro codificado por Allan Kardec e que ele, recebendo as comunicações espirituais, ele nos coloca nestas obras, né, que vêm conosco. Elas são leis que têm como característica serem eternas. Elas, desde o princípio, desde antes de tudo, né, essas leis já eram leis normais e elas vão ser eternas sempre. Nós não temos modismo, né, nessa situação. E também elas são imutáveis. Elas não vão mudar com o passar do tempo e nem segundo as necessidades. O que pode é haver uma adaptação para a compreensão melhor, mas elas não têm como mudar. Por quê? Porque elas, como todas as demais leis, estão onde? Estão na nossa consciência. Tá? E se nós temos a lei de Deus, as leis divinas, as leis morais, né, seja como nós chamarmos, se nós temos elas na nossa consciência, o melhor mesmo seria que nós seguíssemos sempre essas leis. Nós nos tornaríamos muito mais felizes. Mas nós sabemos que existem uma série de circunstâncias que nos leva, às vezes, a cair fora, né? Nos leva a dar uma escorregadinha. Estas leis são registradas, então, pelos Espíritos. Elas são 10 leis, né? A lei de adoração, que é a primeira, né? Depois tem a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei da sociedade, a lei do progresso, a lei da igualdade, a lei da liberdade e a última, que se vocês estão lembrados, o nosso palestrante falou na última vez, que é a lei da justiça, amor e caridade, que é talvez uma lei não mais importante que as demais, mas que ela consegue agregar todas as demais orientações que nós recebemos pelas outras. Uma dessas leis, como a gente está vendo, é a lei de adoração, tá? Então, é nessa aí que nós vamos ficar. No dicionário, se nós procurarmos, ela vai dizer que adoração é o ato ou o efeito de adorar, é a veneração. Isso nos diz o dicionário. Mas, de acordo com o livro dos Espíritos, né, ele nos coloca que é a elevação do pensamento a Deus. Quando nós elevamos o nosso pensamento a Deus, nós estamos adorando a Deus. Quando a gente é pequena, isso em casa já, a gente ouve muito, né? Ah, eu te adoro.
eu adoro tu, eu adoro. Na realidade, o adorar... Muito obrigada. Ótimo. Na realidade, o ato de adorar, né, ele só vai ter, nós vamos ver a seguir, o maior valor, né, quando nós nos colocamos perante Deus. Na questão 649 do Livro dos Espíritos, aquele LE que eu botei no início ali é Livro dos Espíritos, tá? Diz que a adoração é a elevação do pensamento a Deus, que pela adoração o homem se aproxima a sua alma de Deus. Nós nos tornamos mais perto de Deus, tá? Na doutrina espírita, nós não temos nenhuma prática de adoração com símbolos, né, com imagens. Se vocês observarem, normalmente as casas espíritas, elas trazem muito pouca imagem, né? Quando muito é uma imagem espiritual, uma imagem de Jesus, mas porque nós não vemos a necessidade de colocar, porque na questão 653 nos informa que a verdadeira adoração é aquela do coração. Então nós não precisamos ter imagens, né, estátuas, algumas situações para podermos adorar, precisarmos adorar. Nós sabemos que dispensa todos os rituais, manifestações exteriores, mas se essa exteriorização for sincera, ela também é válida. Então nós vamos ver que em alguns casos, né, em outras religiões, as pessoas têm, né, essa situação de adorar imagens ou de observar a imagem para, através dela, fazer a sua adoração. E isso não é condenável. Por quê? Porque se nós nos aproximamos mais do amor de Deus, não tem problema se é com imagem ou sem imagem. O importante é que nós elevemos os nossos pensamentos até lá. Esses elementos estão colocados, então, na questão 653 do Livro dos Espíritos. Chico Xavier narrou uma vez, ele estava naquele programa Pinga Fogo, e ele narrou que quando ainda ele frequentava a Igreja Católica, ele já possuía essa mediunidade, e através dessa mediunidade, ele viu por diversas vezes a hóstia sagrada emitir raios luminosos pelo crente que estava recebendo aquela hóstia. Então, é uma simbologia, né? Mas se a pessoa está tão afim de participar, de receber, ele também vai emitir esses raios luminosos. Como é que nós podemos fazer, se Deus prefere que nós o adoremos com sentimentos, com profundidade, fazendo o bem e adorando o mal, aliás, evitando o mal, não vamos adorar o mal. Se nós cultivamos pensamentos e sentimentos elevados, procurar harmonizar o nosso comportamento diante da vida e das leis divinas. Fazer o bem e evitar o mal, nos tornando melhores para com os nossos semelhantes. Aí eu vejo, meu Deus do céu, quanto eu tenho que trilhar, porque qualquer coisa me tira do prumo, ainda, apesar de estar tentando caminhar para lá. Mas um dia eu chego. E evoluir crescendo sempre como espíritos imortais. Isso vai fazer com que
com que nós estejamos adorando a Deus em espírito e verdade, porque estaremos cumprindo aquilo para o qual Ele, nosso Deus, nos criou, usando a nossa vontade. Porque lembrem que a gente participa do plano de reencarnação, né? Deixa eu pegar uma aguinha. Seca. Então, na realidade, tudo isso nós fazemos, mas sabemos que Deus não precisa de adoração. Nós é que precisamos adorá-lo, né? Porque Deus é poderoso, é tudo Ele. Nós é que precisamos desenvolver o espírito, nosso espírito, para a nossa consciência e os nossos sentimentos. E aí nós temos que dar a eles um poder supremo, né? Porque o nosso Criador assim nos fez. Com essa probabilidade, nós fazemos se nós quisermos. Se nós não quisermos, deixaremos de lado. Crer no Criador e na sua justiça e misericórdia infinitas significa ter confiança de que esse Pai está atento a todos nós e que por antecipação, já nos conhecendo profundamente, sabe do que precisamos para desenvolver o potencial que queremos. Mas, embora Ele saiba que nós temos este potencial e que nós podemos chegar lá, nós temos também que fazer a nossa parte. Eu não posso entregar tudo aos meus desejos, às minhas preces, às minhas funções, se eu não fizer nada. Ficar sentada, eu não estou fazendo mal para ninguém, mas também não está fazendo bem nenhum, nem a si próprio. Outro ponto importante que nós temos na lei de adoração é a prece. E na questão 659 do Livro dos Espíritos, pergunta qual é o caráter geral da prece. Então ele diz que a prece é um ato de adoração. Adorar, orar para Deus é pensar nele, se aproximar dele e se colocar em comunicação com ele. E aí nós vamos mais uma vez salientar aquilo que sempre é colocado aqui. Não adianta nós ficarmos papagaiando com o pensamento, com as atitudes em outros lugares. Nós não estaremos nos aproximando dele. Melhor então é fazer uma única frasezinha. Mas se essa frase for feita com bastante amor, com bastante desejo e com aquela intuição de chegar mais próxima a Deus, ela vai ter muito mais eficácia do que nos colocarmos de joelhos sobre os grãos de milho fazendo as penitências. Tá? Isso não resolve se nós não nos colocarmos para ele. Bom, então, o essencial mesmo é orar, não é orar muito, mas orar bem, usar o sentimento, ser sincero e sem fórmulas secretas, decoradas e repetitivas. Mas, como é que nós podemos utilizar a prece? Os espíritos já disseram que é um ato de adoração, né? Então, nós devemos orar para louvar, para pedir e para agradecer. O que a gente faz? Normalmente a gente apela quando está com aquela, sabe, a água batendo nos calcanhares, a gente vai lá e agora me lembrei, meu Deus do céu, meu Deus. Não, nós temos que louvar, porque nós estamos fazendo uma prece ao Senhor, né? Nós vamos pedir coerentemente aquilo que nós desejamos e nós vamos agradecer. Sempre agradecer, porque não é sempre que nós recebemos aquelas preces atendidas, né?
O essencial, então, é que a prece possa mudar o curso das nossas provas. Nem sempre nós vamos mudar todas as provas que nós estamos passando porque nós estamos orando, mas nós podemos mudar o curso. O que antes era pesado, o que antes era penoso, o que antes era tristonho, nós podemos suavizar, né, com a aproximação que nós temos, desenvolvendo e criando mecanismos para que nós tenhamos sempre a fé em primeiro lugar. Para adorar a Deus, também nós não precisamos de um lugar específico ou de uma hora marcada. Claro que, se nós nos reunirmos num grupo, por exemplo, aqui nós estamos em prece constante, né? É claro que a força desta prece vai ser bem maior quando nós estivermos em conjunto. Afinal, ele disse, onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Né? Então, isso vai nos fortalecer. Mas, se eu não tenho ninguém para orar comigo naquela hora, faço sozinha. Né? O nosso evangelho no lar, por exemplo, mas eu não tenho com quem fazer. Sabe com quem é que eu faço? Minhas gatas. Eu tenho uma que eu pego o evangelho, ponho no lugar, ponho a água, e quando eu vejo, lá está a Fifi em cima do evangelho. E ela me acompanha. Claro que eu faço alto, eu moro sozinha, moro com elas, né? E quando eu estou falando, ela fica assim paradinha, não quer dizer, fica tomando a água que eu coloco, que eu boto os potinhos delas, né? Cada uma tem o seu potinho para a aguinha ser fluidificada e o meu também. Mas assim, então nós temos pessoas para fazer conosco. E se nós não estivermos com ninguém fisicamente ao nosso lado, nós sabemos que nós estamos muito bem acompanhados com a parte espiritual. Se nós pudermos orar caminhando na rua, observando um pôr do sol maravilhoso, trabalhando, cuidando de uma criança, né? Lavando uma louça, olha, imagine que comida, né? Pode sair se na hora que eu estiver preparando a comida, eu coloque a intenção de prece. Faça a minha prece naquele momento, né? Se eu estou ajudando alguém, eu posso colocar essa prece e aí o potencial daquele auxílio vai ser bem maior, com certeza. O que é importante na realidade é o pensamento. Nós temos que estar sempre com o nosso pensamento ativo. A prece, então, é um recurso que nós devemos utilizar sempre, porque a prece abre um canal nosso com o Criador, com o nosso Pai. Proporciona um estado de paz interior, de paz íntima, né? Que nos acalma e nos proporciona uma atitude de receptividade de energias superiores. Eu quero receber, mas eu não dou nada. Eu quero receber, mas eu estou lá num funk doidado e quero... Não sei, existem espíritos funkeiros também, não quer dizer que não. Não estou sendo, só porque eu não gosto, não quer dizer que ninguém gosta. Mas a gente tem que... Por que não num funk também? Se este funk que eu estou ouvindo, ele estiver me oportunizando essa aproximação com Deus, vamos escutar, né? Por que não? Não devemos esquecer que também adoramos a Deus através das nossas atitudes diárias. Quando nós agradecemos a vida, né? Quando nós procedemos corretamente e quando nós fazemos um esforço
para levarmos ao nosso irmão, ao nosso próximo, o que tem o nosso melhor. Então, esqueci até aqui, oramos para louvar, pedir e agradecer. O essencial não é orar muito, mas orar com sentimento, com sinceridade, sem fórmulas secretas e sem decoradas e repetitivas. É muito importante, isso aqui é uma coisa extremamente importante mesmo, é muito importante que nós mudemos a nossa forma errada de agir para fortalecer a prece e para recebermos a ajuda que estamos precisando. Inclusive, orar por aqueles que sofrem, canalizar nossas energias a todos que passam momentos difíceis, não só aos nossos parentes, mas também à humanidade em geral. Eu já tive a oportunidade, eu espero que vocês todos tenham a oportunidade de alguém confessar: olha, eu pedi preces para vocês e vocês entraram em correntes de prece e como me fez bem, como eu melhorei. Então, se a gente tem essa humildade de perceber que alguém nos desejou o bem, vamos nós também desejarmos o bem. O mundo está precisando tanto de paz, o mundo está precisando tanto de compreensão, o mundo está precisando tanto de união, de boas ações, de bons pensamentos. E às vezes a gente escorrega na maldade dos pensamentos nas mínimas coisas, né? A gente vem preparada com tudo isso e o primeiro obstáculo que vem a gente já aproveita e ali descarrega uma porção de coisas. Não, vamos nós nos aceitarmos e vamos tentar ver se nós podemos melhorar. Então, tem ainda aqui um tempinho, não sei, esse relógio eu acho que parou. Existem 3 questõezinhas do Livro dos Espíritos que eu gostaria de ver. A prece torna o homem melhor? E aí os Espíritos responderam: sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. E eu colocaria um pouquinho mais com objetividade. Nós temos que pedir com objetividade também. Nós não vamos pedir miraculosamente. Até porque milagre não existe, né? A gente tem aquilo que nós conquistamos. Uma outra perguntinha, 661, diz: pode-se utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E os Espíritos responderam: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém senão mudando de conduta. Se nós vamos pedir e continuamos os mesmos, perdeu tempo. Não perdeu tempo, porque em algum momento aquela vai aparecer, né? As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras. Então, depois continue, eu até sugeriria que vocês dessem uma olhadinha. É muito interessante este capítulo aqui da lei de adoração, e depois ele continua mais, mas daí eu achei que eu iria entrar muito adiante, e eu tenho uma dívida. Eu gosto de contar uma historinha, né, que é relacionada com a Terra. Então, pelo espírito Meimei, Chico Xavier psicografou cânticos de louvor.
E um desses, que Meimei passou para Chico Xavier, diz assim que quando a vida começava no mundo, os pássaros sofriam bastante. Eles pousavam em árvores, sabiam voar, sabiam se locomover, mas eles não tinham como criar os filhotes. Por quê? Porque os ovinhos que eles punham, eles colocavam no chão. Eles não poderiam colocar nos galhos das árvores. E aí, quando eles punham os ovos no chão, os elefantes passavam, os animais, né? Eu fico imaginando uma pata de elefante. Mas os animais passavam por cima. E as cobras, olha, cobra adora ovo, né? As cobras vinham de longe em busca dos ovinhos dos animais. E os passarinhos indefesos ficavam muito aterrorizados, trêmulos, apavorados mesmo. E aí conta-se que as aves resolveram se reunir e pedir para o Pai Celestial o socorro necessário. Deus, como bom ouvinte, né, ele procurou atendê-los, ouviu o pedido dos pássaros e atendeu a todos eles. E passou a orientá-los quanto à construção de seus ninhos. Mas, e aí? Os pássaros não têm braços. Eles não conseguem carregar com os braços. Então, o mensageiro que foi enviado ensinou-os a usar os biquinhos. Olha o tamanho do biquinho do pássaro, né? E ensinou a eles que eles transportassem pequenas migalhas da floresta e com isso eles pudessem construir os ninhos no alto das árvores. E assim eles fizeram. Aí os filhotes começaram a nascer sem nenhum aborrecimento, né? E quando as tempestades mesmo vinham, estavam seguros, não tinha o que colocar. Aí os pássaros, reconhecendo que o Pai Celeste havia atendido às suas preces, às suas orações, os seus pedidos, combinaram cantar todos os dias em louvor ao santo nome de Deus. E por esta razão que nós temos tantos passarinhos que se fazem ouvir pela manhã, outros se fazem ouvir pela tarde e alguns até cantam à noite, tá? Então, quando nós encontramos uma ave cantando, lembremos-nos, pois que seu coraçãozinho, coberto de penas, está saindo, do seu coraçãozinho coberto de penas, está saindo o eterno agradecimento que será ouvido nos céus. Então vamos fazer como os pássaros, vamos cantar e vamos agradecer. Muito obrigada, uma boa noite a todos.